Seja bem-vindo ao nosso podcast Janelas da Ortodontia. Tenho ao meu lado o colega de mestrado, Paulino Cacuno. Seja bem-vindo, Paulino. Obrigado, Natália. Um prazer participar aqui como co-host da entrevista do nosso colega Fernando para o seu trabalho de dissertação, né, Natália? Janelas da Ortodontia. Fique à vontade, Obrigado. Paulino. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem curioso com o nosso Clark Kent do mestrado. O nosso colega Fernando vai falar sobre a associação da visão com a maloclusão. Como surgiu a escolha deste tema, deste assunto? Olá, Natália. Olá, Paulino. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui com você, participar do seu projeto do mestrado através de um podcast. Eu achei uma ideia inovadora. Nunca imaginei uma dissertação do mestrado através de um podcast. Então, eu quero também te parabenizar pela excelente apresentadora. A gente tem acompanhado aí o seu trabalho no podcast. Afinal, hoje a gente vive nesse mundo moderno que os podcasts e canais de YouTube, enfim, isso tá dominando. E até na dissertação de mestrado a gente vê que isso já está sendo uma realidade. Quanto ao meu trabalho, a ideia de falar sobre esse tema tem um pouquinho de história por trás disso. No nosso mestrado em ortodontia, nós temos que cumprir algumas obrigações. E uma dessas obrigações que nós temos para pegar o título de mestre em ortodontia é dar uma aula para os colegas. E quando eu tive a oportunidade de ministrar minha aula para a nossa turma, veio aquela dúvida: qual tema que eu vou falar? Diante de tantos colegas experientes, com vasto conhecimento ali dentro da ortodontia, eu pensei o que eu poderia trazer de diferente. E eu trabalho muito com ortopedia funcional. E na ortopedia funcional, existe uma professora chamada Patrícia Valério, que ela é uma referência na ortopedia. E eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos com ela. E um curso que eu fiz com ela e que eu aprendi bastante foi um curso sobre análise de Laverne Petrovic. E após isso, eu comecei sempre a seguir a professora. E uma vez eu estava assistindo uma aula dela, uma aula online inclusive, e o tema da aula dela era sobre problemas de visão e maloclusão. Quando eu tive a oportunidade de ministrar minha aula no mestrado, eu lembrei desse assunto, porque foi algo que, quando eu assisti, eu fiquei, de certa forma, impactado por ser algo tão diferente. E aquilo me marcou. E anos depois, quando eu estava no mestrado e tive a oportunidade de ministrar essa aula, eu falei, esse tema seria um tema interessante para eu poder passar para os nossos colegas, porque eu acredito que ninguém nunca tinha ouvido falar daquele tema. Então eu entrei em contato com a professora na época, mandei uma mensagem para ela para comentar e, de certa forma, pedir autorização dela, porque ela tem alguns artigos publicados sobre isso e eu perguntei se tinha alguma novidade sobre o assunto e ela foi muito solícita, me passou vários artigos sobre o assunto e foi quando eu apresentei minha aula para a nossa turma e o espanto do pessoal foi grande, né? Porque ninguém conhecia esse assunto. E através daquilo ali que veio o convite agora para participar do seu podcast, o Janelas da Ortodontia, e falar um pouquinho sobre aquele tema e alcançar o maior número de pessoas que possam ter contato com esse tema. Para ver como está se tornando cada vez mais importante, né? A gente se aprofundar nos assuntos relacionados à ortopedia, à ortodontia, que tem muita coisa relacionada, não só os dentes, né? Sim, Natália. Quando a gente pensa na ortopedia funcional, a gente estuda muito o crescimento. E a professora Patrícia, nesses trabalhos dela, então eu quero falar um pouquinho de onde veio esse assunto. A professora Patrícia, ela como uma grande pesquisadora, ela publicou 2 artigos sobre esse assunto. O primeiro artigo dela tem um título curioso, chamava Onde a Boca Encontra os Olhos, porque ela observava que alguns pacientes que tinham determinadas más oclusões, como uma mordida cruzada unilateral,
gerava uma simetria no rosto e aquilo gerava uma simetria do globo ocular. E ela foi pesquisar sobre isso. E na pesquisa dela, ela chegou à conclusão que esses problemas de visão, eles estavam relacionados nessa fase de crescimento com problemas de oclusão. Por quê? Durante a fase de embriologia, então olha onde a gente está indo. A gente está indo lá na base dos nossos estudos. A gente vai lá entender de embriologia, de crescimento crâniofacial. Assuntos que a gente aprende lá no início da faculdade. No início da faculdade são assuntos importantes que a gente lida com a face. E nesses estudos da embriologia, nesse trabalho era mostrado que o globo ocular, os ossos que compõem o globo ocular, eles são formados dentro da maxila lá na fase embrionária. Então eles vêm do mesmo arco branquial lá da embriologia. Então, onde a boca encontra os olhos, a resposta no artigo da professora, lá na embriologia, no embrião. Porque na formação da face, o globo ocular, ele se forma dentro da maxila. Então, qualquer problema de má oclusão que vai gerar algum reflexo na maxila, ele vai refletir na formação do globo ocular. Por quê? Todos os ossos que fazem parte do globo ocular, eles têm conexão com a maxila. Então, qualquer má formação, qualquer má posição da maxila vai ter um reflexo no globo ocular Que vai desse alterar a paciente. posição dos olhos, Você pode ter uma altura. alteração, um paciente assimétrico, você pode ter uma alteração de pupila. Eu tenho, inclusive, quando eu tive a oportunidade de ministrar minha aula, eu mostrei um caso clínico de uma paciente minha. Ela tinha em torno de 6 anos de idade, que ela tinha um desenvolvimento que estava comprometendo a altura dos olhos dela. Ela tinha a sobrancelha de um lado muito mais alta do que do outro. Eu fiz um tratamento através de um aparelho ortopédico nela, que a gente redirecionou o crescimento e teve um crescimento equilibrado. Em torno de 9 meses depois, a gente comparando a foto inicial e a foto após esse tratamento, em que houve o descruzamento da mordida dela, a gente vê o globo ocular na mesma altura, bem como a sobrancelha dessa paciente. Conseguiu interferir na assimetria da face. Isso, a gente percebe que houve uma correção dessa assimetria do globo ocular. E onde que é a importância da ortopedia nesses problemas de visão? Eu não estou dizendo que o tratamento ortopédico ele vai corrigir um problema de visão. Não é isso. O paciente, se ele tiver uma genética pré-determinada para desenvolver um problema de visão, esse paciente vai ter esse problema de visão em alguma fase da vida. Quando a gente faz uma intervenção ortopédica, você pode tirar esse paciente que ele tem um desenvolvimento precoce disso. Então, você reequilibra aquele crescimento e esse paciente, se ele tiver a carga genética para ter esse problema de visão, ele vai desenvolver isso lá para frente em outro momento da vida dele. E falando ainda sobre os trabalhos da professora Patrícia, então nesse primeiro trabalho que ela falava, que ela chamava de onde a boca encontra os olhos, ela chegou à conclusão que qualquer problema de mau posicionamento da maxila, ele vai ter reflexo no globo ocular, na posição do globo ocular. E ela, através desse primeiro trabalho, ela desenvolveu um segundo trabalho relacionando isso, estatisticamente. Então, junto com alguns pesquisadores de uma universidade da Itália, eles foram fazendo cálculos estatísticos, correlacionando o tipo de má oclusão com o tipo de problema de visão. E eles chegaram à conclusão que, por exemplo, um paciente com uma criança com uma classe 2, ela tem uma grande chance de desenvolver uma miopia. 2 vezes mais chances. Paciente que tem uma classe 3, ele quadruplica a possibilidade de desenvolver um astigmatismo e por aí vai. Então, através desse trabalho que eles fizeram, que esses autores fizeram, eles chegaram a esse resultado. Então, não é só a parte estética, a parte funcional da visão também A inclui. parte funcional. Por quê? Eu havia falado anteriormente que os ossos que compõem
ali a órbita, esses ossos que compõem a órbita, eles terminam a formação aos 7 anos de idade. Se a gente sabe que essa formação da órbita termina aos 7 anos de idade, e eu tenho, por exemplo, uma distoclusão, que é chamada na ortopedia, ou uma classe 2 na ortodontia, aquela Que é musculatura, a mais mandíbula para recuada. trás. Então, se aquela musculatura ela está tracionando, a musculatura que sai da mandíbula e está inserida na maxila, ela está tracionando essa maxila para trás, sabendo que todos os ossos que compõem a órbita, eles estão conectados nessa maxila, você aumenta a possibilidade de ter esses problemas de visão. Então, isso torna claro para mim que uma intervenção que eu não digo precoce, uma intervenção no momento correto, ela é muito bem-vinda em um paciente que tem uma classe 2, uma distoclusão em torno de 5, 6 anos de idade. Eu não preciso ficar esperando, porque se eu ficar esperando, eu posso aumentar a chance dessa criança desenvolver um problema de visão e precisar colocar um óculos. Fernando. Então, a ortopedia ela pode contribuir para o desenvolvimento dessa criança quando você faz um diagnóstico precoce de uma maloclusão, possivelmente até para você reduzir ou evitar problemas relacionados a outras áreas como a oftalmologia. Sim, quando eu tive contato com esse trabalho da professora, eu falei com 2 oftalmos que eu conheço. Falei com 2 oftalmologistas para saber se eles conheciam alguma coisa disso, porque eu pensei, isso é novo para mim, como ortodontista ou como alguém que pratica ortopedia funcional. Eu pensei, será que o pessoal da oftalmologia já tem esse conhecimento? Então eu fui atrás de 2 oftalmologistas para perguntar se eles sabiam dessas correlações. Aí eles também não conheciam. Então isso pode valorizar e criar uma conexão entre nós e os oftalmologistas. Mais Porque uma se eu forma, tenho a possibilidade de conversar com o oftalmologista e falar isso, que a órbita termina a sua formação aos 7 anos de idade, e que se o paciente tiver uma maloclusão, Maloclusão. Tratar junto, ele poder indicar para ele o... poder indicar para o oftalmo, ele não precisa saber qual que é o problema, mas ele pode ver que aquela criança tem alguma coisa diferente na mordida, você pode criar uma parceria com esse oftalmologista. E dizer, olha, você tem esse problema de visão, é bom consultar, e está em idade de formação, é bom consultar também com um ortodontista. Eu não digo nem que Isso. tenha um problema de visão. Ele pode atender uma criança que não tenha nenhum problema de visão que tenha se manifestado ainda. Mas ele atende uma criança, ele vê a mordida e ele fala para o Talvez responsável. preparar um Mesmo que ele material, nem né? tenha visto a oclusão, porque ele não entende da oclusão. O que é interessante é o seguinte, ele falar para o responsável por essa criança se já levou em algum ortopedista funcional ou algum ortodontista para avaliar a oclusão dessa criança. De repente, agora surgiu uma ideia aqui, preparar algum folder para deixar na recepção do consultório de um oftalmologista, Sim. falando, você sabia que, né, uma curiosidade, sabia que né, existe uma Sim, relação são várias entre, possibilidades. né, e são mostrar várias exemplos já possibilidades. de maloclusão para que o profissional para que o pai que procure o oftalmologista também saiba que ele precisa procurar os ortodontistas. Porque sempre É tem interessante essa aquela interação, né? dúvida. É uma dúvida que todo mundo que trabalha com ortopedia já teve. Não o ortodontista, mas sempre recebe essa dúvida de alguém. Qual o momento certo para eu começar um tratamento? sempre que a gente tem essa interação interprofissionais, ela é muito vantajosa. Nós tivemos sempre grandes frutos relacionando, né, a parte de ortodontia com outras especialidades médicas, a parte também de fonoaudiologia, fisioterapia, e agora realmente, né, fica muito claro para nós a importância dessa análise ou essa avaliação cedo dessas crianças, que eu acho que pode ter essa intercooperação entre profissionais, diferentes áreas. Sim, e isso traz credibilidade para nós. Porque se você tem um contato com um profissional que também atende crianças e você traz essa informação nova para ele, esse profissional vai confiar em você também, porque você vai levar algo
que ele também não conhecia. E isso ele vai também confiar em você, falar que interessante, porque essa informação que esse profissional está me trazendo, que esse dentista está me trazendo, ela, quando você explica com todas essas informações, ele vai ver todo o sentido naquilo, não vai ser uma informação aleatória, não vai ser um achismo. Mas eu gosto de deixar bem claro que não é um tratamento com ortopedia que vai curar um problema de visão. Eu quero trazer um fato novo que, como a órbita é formada aos 7 anos, ela termina a sua formação, eu não preciso esperar para iniciar um tratamento. Eu posso começar antes. Agora, se essa criança tiver uma carga genética para desenvolver um problema de visão, uma miopia, um astigmatismo, uma hipermetropia, ela vai desenvolver em algum momento da vida. Só que ela não vai desenvolver precocemente quando ela tem uma má oclusão. Ou ela pode ser atenuada até, né? Sim, sim. Nos trabalhos da professora, tem os valores, os números estatísticos que mostram que tem crianças com miopia, que ela tem uma criança que tem classe 2, aumenta 2 vezes, então ela tem 50% a mais de chance de ter uma miopia. Então, assim, os cálculos estatísticos, eles são interessantes que ela mostra no trabalho. Então, é algo relevante, é algo que a gente não pode simplesmente ignorar. Fernando, a gente vai ter que finalizar de uma maneira um pouquinho diferente, porque eu não te apresentei no início, né? Fale um pouquinho sobre o seu currículo profissional, para que as pessoas saibam a sua formação, né, onde você atende. Bom, Natália, meu nome é Fernando Ferreira, eu sou da cidade de Franca, interior de São Paulo. Eu tenho o prazer de ser formado na mesma faculdade que o Paulino. Nós somos formados pela Universidade Estadual de Londrina, em épocas diferentes, mas nós somos formados na mesma faculdade. Eu sou ortodontista, faço mestrado em ortodontia aqui em Campinas. Eu também sou implantodontista, porque eu gosto da parte de cirurgia. Trabalho com ortopedia funcional. Eu faço parte da equipe de professores da Clínica Orto Venâncio, onde eu sou professor da especialização em ortodontia. E para encerrar, então, de vez, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Sim. O que você considera primordial em um tratamento com ortopedia funcional dos maxilares? Ortopedia a gente tem que entender bastante de crescimento. Através desse crescimento, a gente precisa ter um bom diagnóstico para escolher o aparelho correto de acordo com a má oclusão que essa criança apresenta, de acordo com o tipo de protrusão que essa criança tem. E para isso a gente escolher o aparelho correto e ter os resultados esperados. Porque se eu não dominar a ortopedia e simplesmente colocar, entre aspas, um aparelhinho qualquer, depois eu não vou ter resultados esperados, eu vou culpar o paciente, eu vou culpar a criança, porque essa criança não usou o aparelho. Por que ela não usou? Porque aquele aparelho, às vezes, não era indicado para ela. E aquele aparelho fica extremamente desconfortável. O Paulino é um expert em ortopedia, uma referência para nós ali no nosso grupo em ortopedia, em ortodontia. Então, ele entende muito bem sobre isso também. Ele sabe que se a gente não indicar o aparelho correto para essas crianças, essa criança não vai conseguir usar o aparelho. E aí vai ser um insucesso e a culpa vai ser da criança, vai ser do responsável que não ficou orientando essa criança a usar. Só que a culpa principal, muitas vezes, é de quem está conduzindo esse tratamento. Fernando, durante a sua explanação, você trouxe informações relacionadas à análise cefalométrica, né? Ou análise de Laverne e Petrovic, faz uma avaliação do potencial de crescimento rotacional do côndilo mandibular. Que realmente eu acho que quando você fala em crescimento, é uma maneira muito bacana de você fazer uma previsão de crescimento, uma predição de crescimento, né? Eu acho que seria um bom assunto, Natália, para uma próxima ocasião também. Laverne Petrovic. Laverne Petrovic.
Com certeza. Essa análise ela é fascinante. Como eu havia comentado anteriormente aqui na minha fala, o meu contato com a professora Patrícia Valério foi quando eu fiz um curso de análise de Laverne Petrovic com ela. Acho que foi na época da pandemia, se eu não me engano. E essa análise ela é fascinante. Se todos puderem ter a oportunidade de conhecê-la, vocês vão entender o potencial e o conhecimento e a segurança que ela traz para a gente para auxiliar no diagnóstico e planejamento dos nossos tratamentos. Eu quero agradecer a presença de vocês dois, né? É uma honra estar acompanhada dos mestres, né? Aqui presentes, né? Nosso mestrado está finalizando agora, então foi um prazer imenso ter a companhia de vocês e foi muito aprendizado durante o curso com vocês. E agradecer por vocês terem também aceitado o convite de vir até aqui. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada, Paulino. Eu que agradeço o convite. É uma honra e um prazer estar aqui com você. Que tenhamos mais encontros. Sim. Para que as pessoas tenham esse presente. Sim. Né? Então, gostaria de finalizar, gostaria de te agradecer imensamente, Natália, quando você me chamou para participar do projeto. Eu fiquei fascinado e de pronto eu já aceitei o convite. Gostaria de agradecer também o Paulino, sempre trazendo ótimas ideias aqui. E é isso, pessoal. Curtam os próximos episódios e conte comigo, Natália. Abraço. Obrigada. E agradeço a presença de todos e até logo.